Em 2016, alguns casos de criminalização são emblemáticos. Em Goiás, no município de Santa Helena de Goiás, a ocupação de parte da usina Santa Helena por 1.500 famílias ligadas ao MST desembocou num processo em que, pela primeira vez, o MST foi enquadrado na Lei 12.850 de 2013, que tipifica as organizações criminosas. Foi expedido mandato de prisão contra 3 integrantes do acampamento Padre Jósimo, que era como se chamava a ocupação, e contra um coordenador regional e da direção nacional do MST, Valdir de Tal. Contra este, que não participava das ações da ocupação, a prisão foi decretada simplesmente por ser liderança, pelo, entre aspas, domínio do fato. Essa decisão judicial foi articulada com o governo estadual. 2 dias antes, a Secretaria Pública do Estado de Goiás havia baixado portaria impondo às polícias civil e militar estado de prontidão por 2 meses para suposta proteção da ordem pública e da paz social, para acompanhar possíveis delitos em conflitos urbanos e rurais. Foram presos um trabalhador, Luiz Batista Borges, ao atender convocação para se apresentar para prestar esclarecimentos, e o dirigente nacional Valdir. Os pedidos de habeas corpus, com excelente fundamentação jurídica, foram sistematicamente negados pelo Tribunal de Justiça de Goiás. O Supremo Tribunal de Justiça também denegou o pedido ao trabalhador Luiz, mas o concedeu a Valdir, fazendo constar que a Associação para a Luta por Reforma Agrária não configura organização criminosa. Também em Goiás, no município de Tapaci, outro líder sem terra foi preso, enquadrado na mesma lei. Texto do Relatório de Conflitos do Campo da Comissão Pastoral da Terra de 2016, páginas 115 e 116. Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 154 e recebemos Valdir Minerovski para uma conversa sobre o MST. Valdir do MST, como é conhecido, é militante social, camponês, assentado da reforma agrária, bacharel, licenciado e mestre em geografia. Sua militância sindical começou no Departamento Rural da Central Única dos Trabalhadores, ainda na década de 90. Valdir entrou para o MST no Rio Grande do Sul, onde nasceu. Alguns anos depois, em 1995, ele foi para o Mato Grosso para ajudar na construção do MST no estado, e 4 anos depois mudou-se para Goiás, onde permanece até hoje. Valdir ficou em 2016 preso por 144 dias, no primeiro caso em que a lei que criminalizou organizações terroristas foi utilizada contra dirigentes de movimentos sociais. A prisão de Valdir é um prenúncio do pior cenário de sombras que se agigantam como uma nuvem de gafanhotos no Cerrado, no Brasil. As palavras de Valdir são para esperançar no combate dessa praga. Na abertura do episódio, você ouviu um trecho do relatório de Conflitos do Campo da Comissão Pastoral da Terra de 2016. Antes da entrevista, você vai ouvir uma carta que Valdir escreveu durante o período em que esteve preso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com o Valdir do MST sobre o MST. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente prazer em cantar. Antônio Gringo. Companheiras e companheiros, camaradas militantes do MST, espero que essa mensagem encontre todas e todos animadas, animados e em luta. Escrevo para transmitir um abraço amigo, fraterno e revolucionário, para dizer que estou bem de saúde,
Tenho aproveitado para estudar, ler e refletir. Tenho acordado cedo e dormido tarde. Aqui o tempo é bem mais lento. Os livros têm sido minha melhor companhia, especialmente o livro Olga, que li todo em 2 dias. Foi importante lê-lo para refletir este momento. Ao lê-lo, percebi que os camaradas que os antecederam sonharam e lutaram pela emancipação humana. Foram perseguidos, presos, torturados e mortos. Foram coerentes até o último respiro de suas vidas. Ficaram seus legados, suas memórias. Tenho aproveitado para refletir sobre a nossa causa, as nossas lutas e nosso movimento a cada dia. Reafirmo a convicção da justeza da nossa causa, da necessidade de fortalecer o nosso movimento, de estimular a criatividade nas formas de luta e de organização. Estou animado e confiante na nossa vitória. A cada notícia que recebo sobre as lutas, o trabalho de base das próximas lutas, vibro de alegria e esperança. Confio em cada um de vocês, na ousadia, na criatividade e no espírito de sacrifício que cada um está fazendo pela nossa causa. A minha vontade é estar aí com vocês. Lágrimas. Sei que cada um de vocês se sente, em parte, presos, injustiçados. Quando cheguei no complexo prisional, os agentes me aguardavam e quando me aproximei disseram: "Você é o preso do MST?" Ou seja, não me chamaram pelo nome. Não sou eu, nem o companheiro Luiz, mas a nossa organização. Vou terminando com alguns pedidos. Não desanimem. As nossas liberdades dependem de vocês continuarem a luta. Fortaleçam o trabalho de base, pois a nossa força depende do número de pessoas organizadas. Lutem. A nossa melhor resposta para a burguesia, para o Estado burguês e para o latifúndio é fazer lutas massivas. Não é momento de recuar. É momento de mostrar a nossa força, ousadia e criatividade. Não se percam e nem percam tempo com coisas pequenas, piconhagens. A nossa missão é ajudar a mudar o mundo numa perspectiva socialista. Estudem, encontrem um tempo para a leitura a cada dia, pois somente com conhecimento podemos fazer melhor a nossa luta. Por onde passarem, digam para nossa base que não desistam dos acampamentos, não desistam da luta, não percam a esperança na nossa organização e nas mobilizações que conduzem às conquistas. Por fim, quero reafirmar a nossa confiança em vocês. Reafirmo as minhas convicções na causa. Tenho certeza que quando meu corpo estiver livre, estarei mais preparado e com maior disposição de lutar. Forte e fraterno abraço, Valdir. Complexo Prisional Aparecida de Goiânia, 12 de junho de 2016. Hoje a gente recebe direto de Palmeiras de Goiás o dirigente do MST, Valdir Minerovski. E a nossa ideia é conversar hoje sobre o MST, né? E eu vou pedir para o Valdir fazer a pergunta que os filósofos fazem para a gente começar a conversar. E essa pergunta a gente vai respondendo durante toda a conversa, que é o que é o MST? Tudo bem, bom dia, Marcos, bom dia demais que nos acompanham. É uma alegria, um prazer poder dialogar com vocês. Vou tentar explicar rapidamente, de uma forma didática, esse movimento que é tão polêmico, amado e odiado. Então, vamos lá. Veja, nós enfrentamos alguns dilemas desde o princípio. Um deles foi existir ou não existir. Esse foi um dilema posto na década de 80, início da década de 80, quando houve a retomada da luta pela terra no Brasil, vários lugares do Brasil, muitos conflitos envolvendo a questão da disputa da terra, muitas famílias expulsas por construções de grandes hidrelétricas pelo Brasil afora. Também tinha o movimento dos povos indígenas que tinham suas terras ocupadas por agricultores. Eles fizeram um movimento de retirada dessas pessoas que não pertenciam a seu povo. Então, foi criando um clima muito de retomada, de muitos focos da luta pela terra no Brasil. Isso no início da década de 80.
No princípio, quando houve essas lutas, a igreja assumiu a tarefa de um apoio, de dar um suporte, um apoio a essas lutas que haviam. E aí nasce a Comissão Pastoral da Terra, CPT, que tinha essa tarefa de animar, de apoiar, de dar um suporte mínimo. Em 82, teve um encontro em Goiânia, no Centro Pastoral Dom Fernando, com lideranças desses conflitos, agentes da CPT e pesquisadores da causa, professores, pesquisadores. E veio em pauta essa questão. Se havia ou não a necessidade de criar um movimento que organizasse a luta pela terra, ou se essas lutas continuavam sendo organizadas ou tendo suporte, o apoio da igreja e estaria de bom tamanho. Então, houve um amplo debate sobre manter sobre o manto da igreja, da CPT, ou criar um movimento autônomo. Então, depois de muito debate, venceu a tese da criação de um movimento. Então, nós vencemos esse primeiro dilema, existir ou não existir. Passamos a existir. A decisão foi que tivesse um movimento autônomo dos trabalhadores sem terra que pudesse, então, organizar a luta em torno de suas demandas. Então, esse dilema vencido de existir, isso nós estamos falando de setembro de 82, um encontro, inclusive aqui em Goiânia, no Centro Pastoral Dom Fernando. Bom, o segundo dilema que nós tínhamos que responder se vamos existir, para que existir? Qual é a razão da nossa existência? Então, vamos em busca dessa resposta. Para que existir? E conseguimos responder isso depois de 2 anos, num debate, num processo, com a seguinte resposta: nós vamos existir enquanto movimento social, popular, autônomo, para cumprir 3 tarefas principais, ou a gente diz 3 grandes objetivos. Um deles, organizar a luta pela terra, ou seja, organizar os trabalhadores que, historicamente, a eles foi negado o direito de acesso à terra, e organizar para que possa fazer a luta e, de forma organizada, ir conquistando o latifúndio e avançando na democratização da terra. Então, o primeiro objetivo é organizar a luta pela terra. O segundo objetivo, a razão da nossa existência, é a reforma agrária. Na época, aqui cabe um debate maior, o tempo não permite, mas a gente dizer, na época ainda se defendia um tipo de reforma agrária que a gente chama reforma agrária clássica ou mesmo reforma agrária burguesa, que é o que aconteceu nos países da Europa, nos países capitalistas, mesmo no século passado, como é o caso do Japão, que foi um dos últimos exemplos de reforma agrária que teve. Então, tinha essa ideia de que um tipo de reforma agrária, né, burguesa, clássica, que no fundo, ajudava a desenvolver o próprio capitalismo. Então, não tinha claro muito essa questão da reforma agrária. Hoje nós avançamos para uma outra compreensão de uma outra tipologia de reforma agrária que nós denominamos de reforma agrária popular. Então, tem outras características, digamos assim, a ser considerada em relação a esse tipo de reforma agrária, diferente que uma reforma agrária de natureza burguesa ou capitalista. Bom, o terceiro objetivo nosso era a transformação social, a transformação social, a superação sistêmica. O movimento, desde a sua origem, tinha muito claro de que esse sistema, esse modo de produção capitalista, não trará solução para a classe trabalhadora, nem do campo, nem da cidade. Nós não advogamos daquela ideia de que nós precisamos, que é possível humanizar ou melhorar o capitalismo. Nós somos da pegada que é necessário reorganizar a sociedade, reorganizar o processo de produção e distribuição da produção. Então, ou seja, é outra sociedade com outras bases. Então, veja, nós respondemos esse segundo dilema. Então, primeiro, existir ou não existir? Então, resolvemos isso, existir. Segundo, para que existir? Existir para cumprir essas 3 tarefas. A luta pela terra, luta por reforma agrária e lutar pela transformação social. Bom, o terceiro dilema que nós tivemos que responder, a pergunta é, então, como nos organizar para cumprir essas tarefas?
Então, nós vamos nos organizando. Então, o MST ele vai buscar no aprendizado histórico as formas organizativas das lutas sociais, dos movimentos sociais, e nós inauguramos uma nova etapa na forma de organização dos movimentos, que muitos chamam de movimentos de novo tipo, que são movimentos que têm característica de autonomia, né? E ele é autônomo, ou seja, não é uma corrente de transmissão de um partido, de um agrupamento, ele tem autonomia nas suas formas de organização e decisão, e ele combina três caráteres. Dificilmente a gente vai encontrar isso, né? Agora, nos tempos atuais, os movimentos estão se organizando mais ou menos nessa estrutura. Mas na época foi a novidade, porque nós conseguimos combinar o caráter de natureza sindical, que nós somos um movimento de reivindicação sindical, quando a gente luta por terra, por casa, por crédito, é uma reivindicação econômica, portanto, é de característica sindical, porque é uma luta econômica, que é o que o movimento sindical faz, sempre em defesa de salário e etc. E tal. Então, ele tem essa natureza sindical, mas ele tem uma outra característica, que é a característica popular. No movimento, no MST, cabe todo mundo. Cabe homem, cabe mulher, cabe jovem, crianças, ancião, ou seja, tem espaço para todo mundo. E o movimento nunca pergunta nem a sua crença religiosa, se tem, se não tem, se precisa ter, se tem filiação partidária, de que partido, e também a opção sexual. Bom, isso não nos interessa. Né? O que interessa é que as pessoas participem do movimento, tenham espaço e cumprem a tarefa que é de fazer a luta, de organizar, enfim, siga os princípios que nós nos orientamos. Bem, então, tem essa característica popular. O movimento é um movimento popular porque abarca todo mundo que queira contribuir com essa luta. E a terceira característica nossa, ela é política. Nós temos uma característica política porque quando nós pautamos a superação sistêmica, ou seja, a mudança do modo de produção, nós estamos apontando numa perspectiva de mudança da forma de organização da produção e da distribuição. Então, com outras bases, outra sociedade. Então, nós somos esse movimento de caráter sindical, popular e também político. Então, tudo isso e tem uma forma organizativa horizontalizada. A nossa estrutura organizativa não é uma estrutura vertical, como até então se costumava ter. A gente buscou um outro jeito de organizar, onde as pessoas, o movimento, nós não temos presidente, né? Nós não temos secretário-geral, nós temos colegiado, tudo funciona no movimento por colegiados. Direção nacional tem umas 80 pessoas que compõem a direção, as direções estaduais, cada estado, com a sua realidade, geralmente tem 20, 30, 40, 50 pessoas que compõem. Nós somos organizados por setores, então cada setor também tem os coletivos. Então, tudo funciona de uma forma descentralizada. E essa estrutura também, ela é de baixo para cima, ela vem de baixo, nos núcleos de base, das coordenações locais, coordenação estadual. Então, a estrutura do movimento é uma estrutura inverso. Né? A instância máxima nossa é o Congresso Nacional, que sempre reúne em torno de 15, 20, 25 mil pessoas para tomar as grandes decisões em relação aos rumos do movimento. Então, esse é o MST, que nasce na década de 80, com esse objetivo, de lutar pela terra, reforma agrária, transformação, com essas características que eu expliquei, sindical, popular e política, e que tem essa estrutura organizativa de forma descentralizada. Rapidamente, o MST é isso aí, né? Claro que tem muitos detalhes e, claro, que gastaria tempo para a gente explicar. Eu acho que não tem como fugir de uma pergunta complementar, assim, porque o MST é um movimento histórico que responde aos dilemas da história do Brasil, dilemas do modo de distribuição de terra e do modo de apropriação do território, de exclusão. E logo que surge o MST, surge a UDR, por exemplo, né? E hoje a gente não tem esse movimento
não é a UDR, né? Não é, é curioso que até a nomenclatura latifúndio, o pessoal parou de usar esse termo, latifúndio, né? Então, eu vou te perguntar, assim, ao que o MST se opõe? Quem são esses adversários organizados do MST? Porque existe essa Uhum. oposição, né? Exatamente. Tu colocaste uma coisa que é importante a gente ir acompanhando no desenrolar da história, né, do processo histórico, e a gente também é importante entender que as coisas são dinâmicas, vão mudando, né? E nós também temos que ir ajustando as nossas táticas, nossas ações em torno, considerando as mudanças que vão ocorrendo no desenrolar do processo das lutas que vão ocorrendo. E veja, aqui tem um aspecto apenas de curiosidade histórica que é importante, né, demarcar, que o MST, a decisão da existência do MST se deu aqui em Goiás, em Goiânia, né, em 82, setembro de 82. E a UDR também nasce aqui, né? Caiado, que foi o grande propulsor que hoje, coincidentemente, desgoverna o estado de Goiás. Então, ter essa marca aqui importante, histórica, apesar de que a decisão da criação do movimento se deu com participação nacional, mas o local aonde a decisão ocorreu foi aqui. Depois, a fundação do movimento se deu em 84, no Paraná, mas a decisão de criar se deu aqui. E no princípio, na nossa origem, nós tínhamos como inimigo principal era o latifúndio, chamado latifúndio economicamente improdutivo. É aquele que, segundo a Constituição, determina o que é latifúndio. Latifúndio, para quem não sabe, para quem não tem muita familiaridade com esse termo, vem do latim, significa grande área, grande extensão. Então, esse é o que define o latifúndio. No caso brasileiro, são acima de 15 módulos fiscais, que é o que define o que é considerado uma grande propriedade. Até 15 módulos fiscais é considerada média, ele é até até 4 é pequena. Então, nós temos essa classificação aí. Mas no início, o nosso alvo principal era esses latifúndios, né, que eram improdutivos, e que nós, como forma de luta para pressionar a reforma agrária, a desapropriação, a gente utilizava da ocupação desse latifúndio como uma forma de luta, estabelecia ali um conflito e aí cobrava do Estado, né, do governo de plantão, para que encontrasse uma solução. Às vezes no próprio latifúndio, ou às vezes em outro latifúndio. Dependia muito do que acontecia em cada caso. Teve casos que se resolveu desapropriando o próprio latifúndio ocupado e teve casos que se resolveu desapropriando outro latifúndio e destinando para assentamento das famílias que se envolveram naquela ocupação que gerou aquele conflito. Bom, o tempo foi passando e as coisas também vão mudando e nós tivemos, no caso brasileiro, a partir do advento do neoliberalismo, que demarca a partir do governo Collor e consolidado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, o que a gente chama da fase, né, do neoliberalismo, que vem, né, na Inglaterra, no Chile, e soprou os ventos aqui do nosso continente todo, chegando ao Brasil. O marco referencial ali para nós é 89, 90, né, com o Collor de Mello. Depois já teve aquela interrupção, né, mas veio Fernando Henrique continuou com essa tarefa. Bem, junto com isso, veio uma novidade no campo, que é o chamado agronegócio. O agronegócio, como um conceito, né, ele é cunhado aqui no Brasil. Agrobusiness, como não tem a tradução, virou agronegócio e tal, na década de 90. E aí, toda uma mudança com o neoliberalismo, o capital começa, principalmente o capital trazido pelas grandes corporações e as grandes corporações com muita influência do sistema financeiro, vejo que há uma relação, né, entre capital transnacional, capital financeiro, eles têm uma aliança de composição
de capitais. Então, os capitais. Aí há uma nova configuração, que a gente chama de uma aliança entre o latifúndio, as corporações e o sistema financeiro, sustentada, abençoada, legitimada, né? Legitimada não é a palavra correta, mas sustentada, dando garantia pelo Estado brasileiro. Então, essa aliança, né? Estado, capital, né? Capital de corporações, capital financeiro e latifúndio, eles formam, né? Uma aliança, né? E transformam o campo brasileiro. Né? Nós demoramos muito para entender isso. Eu lembro que foi um negócio muito emblemático, que no primeiro governo Lula, nós ainda não tínhamos essa leitura com muita clareza do que estava acontecendo no campo. E quando o governo Lula assumiu, nós nos animamos, agora nós vamos ter chance de desapropriar a terra, o latifúndio improdutivo, nós vamos transformar em assentamento, né, e avançar. Tinha uma meta de 1 milhão de famílias e tal, tinha todo um debate. E nós ficávamos sem entender, porque nós ocupávamos o latifúndio improdutivo, as grandes empresas, as empresas agrícolas, né, que detinham terra, batiam em nós. Na época, o ministro era ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que era que é ainda um grande intelectual orgânico, né, do agronegócio, e eles batiam em nós. E nós dizíamos, não, mas nós não queremos mexer com quem está produzindo. Nós estamos querendo mexer com quem não está produzindo. Como se fosse dizer, nós emitíamos um recado para dizer, não brigue com nós. Nosso problema não é com vocês que estão produzindo. Nosso problema é quem não está produzindo. Né? Isso nós não entendia, porque a gente culpava um latifúndio improdutivo e eles vinham para cima. Nós, sem entender, como se fosse nós, chamava a briga com um, outro que comprava a briga. E aí nós tivemos que estudar e encomendamos. E lembro que, na época, Plínio de Arruda Sampaio, que é um grande estudioso da questão agrária, que tem um papel importante na história, né, saudoso Plínio, ele nos ajudou a decifrar isso, junto com um grupo, né, de pessoas, e eles nos ajudaram a decifrar qual era o problema. O latifúndio improdutivo era a área de expansão do agronegócio. Então, era a reserva que eles tinham. Eles não queriam deixar que virasse assentamento, porque eles queriam avançar sobre essas áreas. Então, eles iam criando barreiras, dificuldades, para que o governo cumprisse a lei. Nós queríamos que o governo cumprisse o que está na Constituição, dizendo, ó, toda a grande propriedade que não cumprir a sua função social, ou seja, não esteja produzindo conforme determina as normas, que é 80% da capacidade de produção, que fosse destinada para assentamento. Isso não ocorria. Então, por quê? O agronegócio, já consolidando nessas áreas tidas como economicamente produtiva, né? Eu falo economicamente, Marcos, produtiva, porque é importante, os termos são importantes para entender as coisas. Em princípio, todo latifúndio ele é socialmente improdutivo. Toda grande propriedade de terra, socialmente, ele é improdutivo. Pode ser economicamente produtivo, né? Pega o caso, por exemplo, de Jataí, que tem aquela grande usina de cana raiz, né? A Cosan, né? Cosan é a grande usina que tem, deve ter 25, 30 mil hectares de terra. Se eu olhar assim do ponto de vista econômico, eu dizer, não, ela é produtiva, mas ela é socialmente improdutiva, porque é socialmente e ambientalmente, ecologicamente improdutiva. Então, mas mesmo ficando economicamente produtiva, nós tínhamos um estoque de terra muito grande que poderia ser transformado em assentamento. E não conseguimos fazer porque a força desse modelo chamado agronegócio e numa estratégia de expansão impediu que a gente avançasse, botou barreiras, né, utilizando horas o Estado, o Executivo, a pressão sobre o Executivo, ora a pressão sobre o Legislativo e ora ao Judiciário. Então, muitas coisas foram criando barreiras, né, nessas 3 esferas para impedir que a gente avançasse. O que levou que nós tivemos um governo tido como popular, mas que não conseguiu avançar numa reforma agrária que a gente desejasse. Continuou fazendo políticas de assentamentos pontuais e não avançamos porque a correlação de força
ela foi desfavorável e nós perdemos uma oportunidade histórica de ter avançado na democratização da terra. Então, mesmo nesses governos Lula, Dilma, o processo de concentração de terra, ela, no geral, ela continuou. Nós não tivemos um processo de desconcentração. Ou seja, em outras palavras, nós continuamos com uma dívida histórica e um acerto de conta a fazer na nossa sociedade. Enquanto nós não mexermos na estrutura fundiária, não democratizar, nós não teremos uma sociedade democratizada. A sociedade, se você quiser entender uma sociedade, olha para a sua estrutura fundiária. Se ela é uma estrutura fundiária democratizada, a sociedade é uma sociedade democratizada, com condições sociais melhores, enfim. A estrutura, quanto mais concentrada, a diferença social também é maior. Então, esse é, digamos, uma das causas, né, razões pela qual a desigualdade no nosso país é tão grande, porque, historicamente, nós não resolvemos esse problema que outras sociedades resolveram. A reforma agrária não é uma invenção nossa, do MST, quando decidimos em 82, 84, ao criar o movimento, a reforma agrária. A reforma agrária vem do século XVIII, do século XIX, século XX, teve muitas experiências de reforma agrária em muitos lugares, de tipos diferentes, inclusive. Ou seja, a reforma agrária não é uma invenção nossa, né? E também não é uma necessidade nossa do MST. A reforma agrária é uma necessidade da sociedade brasileira. Eu acho que essa palavra latifúndio foi banida, né, e é muito curioso como hoje em dia quem tem terra, pelo menos aqui em Jataí, muitas vezes não trabalha na terra, arrenda, né, e financiariza, né, tudo virou financiado, né, tipo, não tem nenhuma regulação em termos de impostos mais severa em relação a isso. Fica parece uma cópia, um arremedo do que acontece em termos de aluguéis de casas também, né? Mas eu queria Mas comentar outra coisa. me permita, Marcos, Claro, só claro. você puxou uma questão que é importante para a gente ir acompanhando. A palavra latifúndio ficou, hoje é o agronegócio, a grande empresa, então ele sumiu o termo latifúndio, foi substituído. Assim como o trabalhador, agora você não escuta mais ouvir trabalhador, é colaborador. Os colaboradores da nossa empresa, o cara trabalha lá numa grande corporação, empresa, né? Ralado, explorado, sugado, né? Descartado, como nem descarta um bagaço de cana depois de passar 3 vezes na moenda, que não tem mais nada para ser sugado, ele é descartado. E ele é considerado colaborador, ele não é mais trabalhador. Então, são formas, né, de termologias para negar e anular a luta de classe e a desigualdade. Então, isso faz parte, digamos, do jogo, da disputa ideológica. Né? Imagine, trabalhador a gente já subentende, o cara trabalha para alguém. Né? Colaborador, não. Ele colabora, ele participa. Né? Então, são coisas que vão sendo alteradas, né? No daquele ponto, e cabe a gente ficar atento para ver como é que estabelece um discurso, né? E desconstrói, desmistifica isso e traz para a realidade. O cara é trabalhador, é explorado, né? O latifúndio, ele muda para uma empresa, mas ele continua latifúndio, continua causando males a toda a sociedade. O latifúndio é um mal, é uma praga, né? Que enquanto não for a doença, enquanto ele não for banido, é essa chaga que nós temos social que tem como consequência a origem e a constituição do latifúndio. Né? Mas ver como é que as coisas, a gente tem que ficar atento a esse discurso do capital, como eles vão fazer. Agora, até o agronegócio fala em sustentabilidade, em não sei o quê. Então, os caras destroem tudo, envenenam o solo, destrói a vegetação, destrói o solo, contamina as águas, tal. Aí vai lá dizer que é sustentabilidade. Às vezes até chega a plantar, destrói uma floresta inteira, né? Planta 3 pés de árvore, né, num determinado lugar e diz, estamos aqui, a responsabilidade ambiental, não sei o quê. Então, veja que
nós temos que estar muito atentos para não cair nesses engodos, nesses discursos que vão tornando mais suave o que é terrível, né, para a sociedade, mas vão tornando, né, uma coisa mais palatável, mais suave, mas vão levando o seu projeto em diante e destruindo tudo e todos. Quando você muda esse vocabulário, você tenta forçar o individualismo cada vez maior e colocando a responsabilidade no próprio trabalhador. É. Mas eu queria colocar. O neoliberalismo é isso. O Sim, cara é culpado pelo seu próprio fracasso. O fracasso é culpa dele. O cara se deu bem, ele se culpa. Olha, porque aí todo um incentivo para a meritocracia, para o empreendedorismo. E se eu, né, não conseguir me inserir, bom, aí a depressão, eu vou ter que não sei o quê. De tudo isso, o sistema é tão bruto, tão cruel, que ele nos culpa da culpa que não é nossa, né? E sim. nos faz culpado de uma coisa que nós não somos responsáveis e culpados. Enfim, faz Ah, parte do jogo. aqui em Goiás, a gente tem uma coisa que eu acho interessante de comentar e estrutural, porque geralmente o pessoal fala do latifúndio, fala da monocultura, mas a terra aqui, ela teve uma revolução a partir da década de 60, né? Antes não era a mesma coisa que agora, porque você não tinha essa monocultura de exportação e o valor da terra era bem menor também. Então, é, você tem um sistema em que muitas vezes o trabalho escravo foi camuflado na ideia de pessoas que estavam sentadas trabalhando para alguém e deviam gratidão para alguém, né? Porque É, vinha da mineração, né? Vinha na mineração você não conseguia controlar o escravizado. Então você muitas vezes alforriava e mantinha sistemas de gratidão. E é muito curioso como essa palavra tem sido mobilizada e mobilizada para manter hierarquias também. Eu acho que é um termo bem curioso, né? Porque a gente está falando em termos de gratidão, de graça, a gente está vendo o que é que a graça promove aqui no Brasil. Mas eu vou te perguntar agora, vou puxar para outro lado, que é para a gente pensar como essa mudança estrutural se reflete na forma como o MST tem produzido, né? Como o MST tem produzido alimentos e como isso às vezes é ocultado, a maioria das pessoas não sabe, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. uhum. Eu acho, Marcos, que você levantou uma questão que é muito importante refletirmos sobre algumas preocupações. Você levantou um período histórico que marca a história da agricultura brasileira e do Centro-Oeste, que é a partir da década de 60, aqui no Centro-Oeste, a partir de 70, com mais força, que é a chamada Revolução Verde, né? Aquele pacote pós-Segunda Guerra Mundial, em que introduziu-se o processo de quimificação, da questão da alteração genética da semente, dos adubos químicos sintéticos e dos venenos, que eram resíduos que tinham sobrado na Segunda Guerra Mundial, que foram adaptados para uso na agricultura. Então, os venenos vêm da guerra, né? E vem todo esse pacote. E aí, nós tivemos um processo muito forte aqui em Goiás, com a ciência, a pesquisa, né? Que permitiu desenvolver produções e técnica para poder consolidar o latifúndio, né? E fazer o processo que alguns chamam de modernização conservadora ou dolorosa. Nós temos dois conceitos aqui. Modernização, porque ele modernizou do ponto de vista da técnica, mas ela conservou a estrutura fundiária, né? Então, por isso que é chamada de modernização conservadora, ele conservou o latifúndio. Ou outros chamam de dolorosa, porque ele causou muitos problemas, porque expulsou muita gente, né? O processo migratório do Brasil foi muito grande por conta dessa situação, porque as máquinas vieram e foram substituindo as pessoas. Aquela relação que você falou da estrutura fundiária, que é da relação do compadrio, de morar junto, do patrão comer junto com os trabalhadores, ser padrinho de casamento, dos afilhados, batizado, não sei o quê, aquela relação toda, com essa fase da modernização da agricultura, acabou, porque aí o patrão não queria saber, né? Ele olhava
né, entre o trator e o compadre, ó, compadre, sai fora que aqui vai chegar a máquina, né? Dá licença. Então, e com isso tudo veio todo esse pacote e processo crescente de destruição do cerrado. Quem não lembra das imagens dos correntão, né, dos dois tratores, e o correntão derrubando o cerrado para dar lugar à monocultura da soja, da cana, né, mesmo da pecuária, que se instalou. Isso é muito grave, viu? Porque eu estava vendo ontem um estudo, né, um estudo internacional que está sendo feito, justamente que marca esse período da introdução desse pacote na agricultura no planeta, e ela já comprometeu 40% dos solos agricultáveis. Veja a gravidade, vou repetir: 40% dos solos agricultáveis do planeta foram comprometidos, segundo estudos que eu li ontem, uma matéria, uma pesquisa internacional, que é consequência desse modelo, né, de agricultura que foi imposta. Isso é grave demais, porque é muito pouco tempo, há muita destruição. Então, nós estamos perdendo a nossa biodiversidade, solo, água. E aí, como é que vão fazer? Fica imaginando, olha para o teu filho lá que vocês têm. O que vai ser quando ele chegar à sua idade, nesse ritmo de destruição, né? Então, um negócio gravíssimo o que está acontecendo. E nós temos que... o nosso desafio, o movimento tem uma construção, um entendimento de que de uma outra concepção de campo e de agricultura, que tem como base os princípios da agroecologia, ou seja, é o inverso do que é o modelo hegemônico do agronegócio. O agronegócio é monocultura, nós é policultura, né? Eles é um campo sem gente, nós é campo com gente, né? Eles é exportação, produzir mercadoria. Nós queremos produzir alimento, comida, para alimentar as pessoas que precisam e alimentar bem. Eles não podem ver uma vereda de água, porque para eles é um problema que a máquina atola. Imagina uma grande máquina, tem uma nascente, uma veredazinha, tem que chegar lá, drenar, cobrir, matar, porque a máquina tem que passar por cima. Nós é o contrário, nós vamos lá plantando uma árvore para potencializar, né? Por isso nós estamos com uma campanha de plantio de 100 milhões de mudas de árvore em 10 anos. Já plantamos 2,5 milhões em 2 anos. Ou seja, eles é tudo uma lógica de tirar e nós é de acrescentar na natureza, de cuidar. Que nós temos que ter uma responsabilidade geracional, ética. Nós não podemos destruir as condições da nossa existência, porque se nós continuar nessa pegada lógica e tudo pelo lucro, então está razão de ser para acumular riqueza, nós vamos destruir as condições da nossa existência nesse planeta. Então, o movimento tem uma elaboração sobre, tem uma prática, né? Como se fosse uma prática para a gente ir ao contraponto, para que, ao mesmo tempo que a gente denuncia, combate esse modelo que a gente chama de modelo da morte, né? De todas as formas de vida, ao mesmo tempo a gente vai construindo um outro projeto, né, que tem a vida, todas as formas de vida como questão central nesse projeto. Então, são concepções totalmente antagônica. Eu não chamo esse modelo do agronegócio de projeto, porque aí não é um projeto, é um modelo, ele serve de uma forma. Projeto é outra coisa, projeto é uma outra perspectiva, que ele considera esse conjunto de variáveis das diferenças locais, das riquezas culturais, enfim, ele não é apenas uma fórmula aplicável de qualquer lugar, né? Se a gente ir aqui em Jataí e no Rio Grande do Sul, para quem é sojicultor, vai ver que a variedade de semente é a mesma, o pacote é o mesmo que eles utilizam, tudo a mesma coisa, as máquinas são as mesmas, ou seja, é o mesmo receituário. E nós não podemos, se nós olhar para a agricultura camponesa, numa concepção de campo, você tem as condições de vegetação são diferentes, as questões de clima são diferentes, a questão alimentar é diferente, então você não pode aplicar a mesma coisa, né? E eles, ao mesmo tempo, destinam a soja que é produzida em Jataí, no Rio Grande do Sul, vai para a China, para não ser para exportação. Enquanto nós, não. A comida, quanto menos ela circular, mais qualidade ela tem e mais barata ela fica. Se você ficar andando com o alimento para lá e para cá, ele vai cada vez encarecendo mais, porque cada movimento que faz,
tudo tem custo. O alimento tem que ser produzido e consumido no seu entorno. Além do mais, tudo já tem pesquisas, nutricionistas falam isso. Uma fruta que você tira e a partir do terceiro dia, por exemplo, ela já vai perdendo qualidades e quantidades nutricionais. Você imagina os caras plantam uma banana aqui para mandar lá para a Europa. Eu tenho que colher ela mais verde, tem que botar no ambiente, tem que botar num conservante, tem que ou botam, tem que acelerar o processo de amadurecimento. Então enfia numa câmara fria, bota um produto lá, um gás para madurar. Aí bota um outro produto para dar uma cor padronizada, aquela cor para ela ter estética, né? Mas e cadê a qualidade, né? Então nós temos um problema sério com isso, né? Alimento é um ato, a gente diz, alimentar-se é um ato político, é uma escolha, projeto que está relacionado, é uma concepção de sociedade de campo que a gente quer, né? Então o movimento tem apostado muito nessa pegada, né, dos alimentos para mostrar que é possível produzir em quantidade e qualidade alimentos que nos alimentam, desconstruir aquele mito de que alimento saudável é caro e é para poucos, nós temos que escolher entre não comer e comer alimento envenenado. Olha que absurdo, que hoje o discurso deles se não botar veneno, não produz, então tem que não produzir, não tem comida, então as pessoas vão morrer de fome, então melhor morrer de câncer, né, que gasta mais tempo, né? E aí alimenta a indústria farmacêutica, né? Porque aí quanto mais doente, mais a indústria dos químicos, dos remédios, das farmácias, né, dos hospitais ganha dinheiro, né? Então, essa é a lógica, adoecer as pessoas para depois vender um produto, quem tem dinheiro, né, poder comprar, quem não tem se lasca, e quantas vidas nós estamos perdendo. Pasmem vocês, um outro dado que me está impressionando muito, tem chamado a atenção, um estudo que saiu essa semana, de que a cada 2 dias morre um trabalhador consequência do veneno, da aplicação do veneno, pela manipulação. Nós estamos acompanhando um caso em Goiás, de semana passada, de um trabalhador jovem que morreu vítima do envenenamento quando foi fazer a manipulação, trabalhava numa grande fazenda, se intoxicou, morreu, deixou 2 filhos. Nós estamos assistindo esse caso, acompanhando, estamos, inclusive, denunciando. Ou seja, as pessoas estão morrendo e são descartadas. É peão, é trabalhador. Hoje a fazenda contratou outro, tem outro lá fazendo o serviço do cara. Só que olha a consequência. Ficou uma mulher, uma família, né, com 2 filhos, e agora nós estamos fazendo arrecadação de alimento para ajudar a cuidar das famílias. Mas isso é grave. Você estava falando da questão do veneno de uma família que tá Certo. em Goiás, que está numa situação difícil com a morte na família por conta de veneno. Eu acho que eu queria conectar essa questão com uma questão que hoje, a gente está gravando hoje na quarta-feira, e a notícia de que 25 Yanomamis sumiram lá em Roraima depois de denunciar a morte de uma criança, um estupro de uma criança, depois a comunidade inteira desapareceu. E eu queria conectar essa luta dos sem terras com a luta por modos de vida de resistência, modos de vida diferentes. E eu acho que aí a internacionalização do movimento é uma coisa muito séria, porque eu queria que você comentasse um pouco dessa conexão que vocês têm com movimentos indígenas, indígenas no sentido mais amplo, daqueles que vivem na terra, né? Porque eu estou pensando no contrapelo do que você disse. A soja é o universal, e então eles veem o cerrado, veem a savana, e veem a Austrália como se fosse a mesma coisa. Eles querem ir lá plantar soja pró-cerrado, pró-savana. Queria que você comentasse um pouco dessa internacionalização, essa conexão dos movimentos, porque a gente tem uma disputa de formas de vida, na verdade. Talvez nem de formas de vida, mas de vida mesmo contra a morte. Pois é, Marcos, eu acho que esse período que nós estamos passando, eles vão ficar marcados na nossa história. Eu fico imaginando as próximas 3, 4, 5 gerações para frente, quando elas forem estudar a história e tiver acesso às informações, né,
da história não só contada pela lógica dos vencedores, né, mas pelos que resistiram, né, e esse período histórico provavelmente será marcado com um período marcante, né, ele vai se diferenciar, porque nós estamos vivendo um momento, uma combinação de muitos problemas. Primeiro que nós estamos assim vivendo um momento de uma crise estrutural sistêmica muito grave. O capitalismo está em grave crise. E não só aqui no Brasil, mas no planeta todo. Então, há uma crise sistêmica gravíssima. E o capitalismo, quando ele fica, o modo de produção, o sistema, quando ele vai dando sinais de inviabilidade, ele vai ficando mais agressivo, mais ofensivo. Então, nós estamos vivendo essa fase de um processo, de uma lógica muito perversa, de apropriação dos bens naturais e do descarte humano. O ser humano está sendo substituído pela máquina, né? E os seres humanos que não existem, no caso brasileiro, você vê, eles destruíram a educação porque eles não querem gente com cérebro, eles não precisam de cérebro, eles precisam de energia, de força, energia. Não pode ter cabeça. Se eles pudessem fazer uma modificação e ter um sujeito que não tivesse a parte para cima, não fosse outra coisa para não pensar, mas só tivesse energia para trabalhar. É isso que é a vontade, o desejo dos capitalistas, né? Então, e no caso da natureza, é um negócio gravíssimo, porque estão se apropriando, né? Aonde tem biodiversidade, está sendo engraçado que estou olhar. Aonde que tem a biodiversidade? Estão aonde? Onde sobrou refúgio para os povos indígenas, né? Veja que eles ficaram com aproximadamente 10% do território nacional, uma vez que eram, digamos, a eles pertencia todo o território nacional. E nem é deles, porque pertence à União, né? Mas eles vivem e cuidam de 10% do território nacional. Ali está a riqueza, porque fora dali já foi destruído, foi apropriado, né? E ao mesmo tempo está nas comunidades tradicionais, nas comunidades quilombolas, né? E engraçado, porque os quilombos foram constituídos justamente nos locais de mais dificuldade de acesso, porque era uma forma, uma tática deles de fugir das grandes fazendas, se isolar, né? E nos locais onde, digamos assim, naquele período não havia interesse, né, de exploração daquela área. Então, lá eles ficavam mais resguardados, né, nos chamados quilombos, que a maioria deles são feitos em regiões de difícil acesso, montanhoso, tal, que eram as dificuldades todas. Então, para fazer agricultura ali era difícil, então ia ficando. Pois agora, nessa atual fase, é esse que é o alvo do capital, porque ali está a biodiversidade que foi conservada, ali está a água, ali está a vegetação, e ali está o minério, que é o subsolo, né? Então, o capital veio agora com tudo para cima dessas terras, né? Que foram, ao longo do tempo, cuidada por esses guardiões, né? Tanto os povos indígenas como os povos de africanos, né? Dos quilombos, né? Que conquistaram a sua liberdade através da luta e foram criando, né, essas comunidades. E agora o capital está investindo tudo em cima disso, de forma muito perversa, né, que vai desde os modos operantes, que é da cooptação, né, de tentando cooptar, dividir as comunidades, até a forma agressiva, né, que da o uso da violência, que é o caso que está acontecendo, né, com os povos indígenas, que o garimpo vai adentrando, os garimpeiros, né, as empresas, a indústria, e vai destruindo. Quem ousa, né, enfrentá-los, né, sofre todas essas consequências. Tanto é que, se olhar os últimos conflitos por terra no Brasil, dos dados da CPT, que é o caderno de conflitos, e esse ano já divulgaram, e o maior número de assassinatos estão nessas comunidades indígenas e quilombolas, ou seja, hoje que o capital está avançando.
É, eu diria assim, tem novidade? Não. É novidade? Não, o sistema capitalista sempre foi assim. A lógica dele sempre foi de apropriação. Mas qual é o detalhe que é importante a gente ficar atento? É na velocidade que as coisas acontecem. Hoje a velocidade é muito maior. Você imagina, eu sempre dou um exemplo, que Goiás, como também se tornou uma região de exploração do ouro, que até hoje prevalece, o ouro saía das regiões aí de Crixás, Goiás, aquela região toda, ele ia no lombo de animais para o Rio de Janeiro. Você imagina uma viagem em lombo de animal, o ouro. E o que podia acontecer nesse percurso? Imagine quantas cargas não chegou ao seu destino, né? Mas ele ia em lombo de animais, não tenho nem ideia, mas provavelmente ia mais de mês de fazer uma viagem num percurso desse. Pois bem, mas era explorado ouro, era explorado e destinado para exportação. Hoje tem umas mineradoras que tem ali naquela região de Crixás, eles tiram ouro de helicóptero. Então, todo dia um helicóptero desce, né, recolhe aquilo que foi extraído, produzido, extraído e processado, e de lá ele sai de helicóptero, vai para um avião e vai. Veja a velocidade das coisas, né? Ou seja, o mineral é o mesmo, né? Mas o ritmo, né, a velocidade na exploração é muito. Isso na agricultura está acontecendo a mesma coisa, né? Nessa lógica da ganância, então tem que produzir tudo mais em menos tempo. Então encurtou todos os ciclos. A planta que levava 4 meses, ela tem que produzir agora em 2. Né? Um frango que para 4, 5 meses para ficar pronto de abate, agora tem que ter em 28 dias, né? Tem que ficar pronto. Então, veja, é uma lógica muito perversa, num ritmo muito acelerado das coisas que vão destruindo. Então, é preocupante, né? E no caso indígena, é gravíssimo. Eu sempre falo, dou um exemplo, eu estou na militância do movimento desde o período Collor. Eu iniciei minha militância na década de 90, no início do governo Collor. Então, foi períodos difíceis que nós enfrentamos. Depois perpassamos por governo Itamar, governo Fernando Henrique 1 e 2, Lula em 1 e 2, Dilma 1,5. Né? Eu estou nessa militância nesse período todo. Mas mesmo no governo Collor, que foi um governo difícil, mas houve desapropriação de terra, houve tinha um espaço mínimo, tinha coisas que a gente tinha algumas ações, tinha algumas proteções que não eram assim, tinha um embate político, mas na prática o Estado tinha um conjunto de ações que davam certas garantias para os povos, para os cidadãos. Hoje nós estamos vivendo a pior fase da história. Esse governo que aí está não sai desapropriação, não sai demarcação de terra, não sai nada. E o contrário, é a história de liberar a boiada, passar a boiada, né? Tudo que ruim para os trabalhadores, para os povos, para os originários está acontecendo, né? Então, nós estamos vendo o pior período da nossa história. A nossa sorte e salvação é que está acabando, mas olha, nós vamos sair dessa, né? Só que também, com esse período todo, essa ofensiva que nós estamos vivendo, ela vai marcar um tempo também do que a gente chama nós chamamos de movimento de resistência ativa. Ou seja, nós estamos resistindo em ação. E nessa resistência ativa, a gente está criando muita coisa bacana, de que a gente vai percebendo que nós não podemos ficar refém de Estado, de governo. Tem muita coisa que nós precisamos de Estado, precisamos de governo, eles são importantes, mas nós precisamos de criar estruturas de base, iniciativa, no sentido de a gente fortalecer as bases para que esse tipo de situações a gente não viva mais. E aí, nesse sentido, a organização de base, de coletivos e de iniciativas locais, elas são fundamentais, porque é aí que você vai criando raízes, enraizando outras formas de viver e conviver. Eu queria que você comentasse dois aspectos dessas mudanças que acontecem no movimento, que são muito importantes, que é a questão
do MST entrar na Bolsa de Valores. Esse é um aspecto que gerou uma polêmica, mas eu acho que é muito interessante para mostrar como as coisas se modificam, e da própria inserção no jogo político agora nessa eleição, né? Porque você é candidato nessa eleição, então é uma mudança também importante. Uhum. Então, pois é, essas mudanças que vão acontecendo, esse posicionamento, elas sempre são fruto de uma leitura, né, que a gente faz. Ele nunca é desejo individual do indivíduo, mas ele é resultado de um processo de leitura, do contexto que a gente está vivendo. E essa nossa participação no processo eleitoral, na perspectiva de disputar também o institucional, de ocupar espaço no institucional, também é parte de uma leitura do entendimento de que nós precisamos, né, ocupar esses espaços também, porque hoje esses espaços institucionais estão dominados, né? Se olhar o poder judiciário, que é um poder importante, quem são os juízes? Quem são os promotores? E a que classe eles pertencem? Que classe eles defendem? Né? Então, são espaços que nós temos que questionar. Por isso, nós estamos formando advogados populares, para também apostar que nós vamos ter juízes populares, vamos ter desembargadores, ou seja, nós vamos disputando esses espaços no sentido de nós também participar da classe que vem de baixo, trabalhadora, também disputar em pé de igualdade esses espaços que existem. Da mesma forma, o poder legislativo, né? Também tanto local, estadual, nacional. Hoje, a nível nacional, é uma aberração, né? Nós estamos com o pior quadro do Congresso da nossa história, né? Então, não vê uma iniciativa de lei que vai ao encontro de defender causas de interesses populares, de interesse da sociedade. Tudo são interesses de corporações, de grupos, por isso as chamadas bancadas, né? Tudo, as bancadas, né, chamado do boi, da bala, da Bíblia, e eu incluo sempre os bancos, né, junto. Então, nós temos o chamado BBBB, né, bancada do boi, que representa o latifúndio, os interesses, né, essa estrutura fundiária, a bancada da arma, ou seja, que são representadas por ideologias e até por representantes que são militares, né, que defendem essa lógica. As igrejas evangélicas, em especial, com a bancada, né, da Bíblia, com defesa do interesse do capital, com a desculpa de bandeiras de costumes e coisas, né, mas no fundo, é legitimar esse sistema. E a bancada dos bancos que financia, né, todas as demais, ou seja, que dá o suporte para viabilizar. Então, nós estamos atentos a esse comportamento, essa realidade, e decidimos participar, disputar esse espaço também. Não com a questão, digamos assim, com a leitura de que nós vamos apostar todas as nossas energias no institucional, mas nós não vamos negar o institucional, mas o institucional que possa ajudar a fortalecer a luta popular. Então, o mandato de natureza popular, ele fortalece a luta popular, né? O mandato que é de natureza empresarial, né, do capital, vai defender os interesses do capital, é óbvio, né? Então, nós estamos participando, né, desse processo justamente para disputar esse espaço, no sentido de dizer, ó, aqui também nos cabe, e isso com uma forma também, né, de até de um aprendizado, né, de como a gente vai aprendendo a fazer essas disputas. Eu vejo, por exemplo, na trincheira do Poder Judiciário, quando nós começamos a ter advogados populares, nós temos obtido decisões importantes, né? Nós temos formulado teses, tem conseguido conquistar jurisprudências que são importantes, que ajudam a evitar muitas atrocidades, né, do mundo jurídico. Da mesma forma, o poder legislativo, nós podemos ter uma força que podemos sustentar, defender projetos, né, que vai
ao encontro de pensar para o bem da sociedade, não para um grupo, para o capital. Então, essa é a nossa aposta, né? Fazer um esforço de eleger o executivo, né? Ter um executivo, um governo federal com essa perspectiva, né? Que possa reparar todos esses problemas causados pelos últimos governos aí, desde o golpe, né, que foi um governo de retirada de direito. Então, que a gente possa ter esse momento de reparar isso, né, e poder, então, construir outras bases, né? Nós temos que anular o que foi feito, né, que vai ao encontro e prejudicar os trabalhadores e a sociedade, e nesse lugar colocar outras políticas que vai ao encontro e fortalecer, né, a sociedade e a democracia, e a gente caminhar numa perspectiva de evolução humana. Nós não podemos retroceder enquanto sociedade, que é o que nós estamos acontecendo hoje. O Lula tem chamado que vai ter a semana do revogaço, né? Ele chamou, nós vamos, um dos compromissos é ter uma semana que vamos revogar todo o pacote de maldade e nesse botar outros lugares. Assim como ele anunciou, estava presente o dia que ele anunciou a criação do Ministério Indígena, né? Eles vão criar um Ministério indígena e nesse ministério será coordenado por índios, os povos que o representam, né? Por eles escolhidos, com políticas que vai em conta, ou seja, nós temos que revogar essas medidas maldosas, né, da morte e, nesse lugar, colocar outras que são de afirmação da vida, conjunto de ações. Esse país precisa ser reconstruído e precisa avançar. Nós não podemos se contentar com pouco, nós temos que avançar, né? São desafios. E é nesse sentido que nós nos colocamos como parte desse processo de fazer esse debate agora no período da pré-campanha e na campanha posteriormente, e fazer essa disputa. A sociedade vai ter que escolher, né? Quer defender a morte ou quer defender a vida? Representantes da morte está cheio aí, né? E nós precisamos, né, nos colocar como um projeto que defende. Eu, quando falo em vida, eu estou falando de todas as formas de vida, né? Entre elas, a vida humana, mas nós não podemos achar que nós somos a única espécie e só nós sobreviveremos nesse planeta. Se nós não cuidar de outras espécies, nem nós. Aliás, as outras podem viver muito bem, obrigado, sem a nossa presença, né? Então, nós precisamos ter essa compreensão e defender todas as formas de vida. E o parlamento é um espaço de debater, de trazer ideias, de propor, mas ele também terá que ter uma ligação com a luta, com os movimentos, né? Também as proposições que devem ser apresentadas para a sociedade pelo parlamento, elas terão que ser fruto vindo da base, né, do anseio da sociedade organizada, né? Ela não pode vir de cima para baixo, ela tem que ser estimulada de baixo para cima e ser sustentada, porque aí sim ela nasce forte. Uma lei, quando um projeto, uma política, quando ela nasce por decreto, ela tem dificuldade de enraizamento, mas quando ela se enraiza e ela depois apenas se torna uma lei, ela já está, digamos, consolidada e ela permanece e ela resolve o problema do povo, que daí não é uma criação como uma anomalia, né? Uma coisa às vezes que não tem a ver com a realidade e tal, né? Às vezes nasce da cabeça do sujeito, por mais que às vezes esteja bem intencionado, mas não está conectado com a realidade. O mandato terá que ter esse papel de fazer essa ligação, né, entre as políticas, as grandes questões, e que elas venham estimuladas daquilo que nasce do povo, das bases, das diversas realidades que nós temos. Eu vou te fazer agora umas três perguntas que talvez eu tenha que te colocar numa situação mais complicada. Porque são três perguntas que eu faço para todos os convidados e são perguntas relacionadas à filosofia, né? Eu sei que você tem lá a sua formação religiosa inicial, talvez você tenha que resgatar essa memória aí para responder essas perguntinhas. Aí você responde do jeito que você achar melhor. A primeira pergunta é: o que é filosofia? Diz que todos nós somos filósofos, né? Desde que pensamos, somos filósofos. Então, a filosofia é de um campo do pensamento, né? Da elaboração, né? Mas ela tem
tem pensamentos e pensamentos, filósofos e filósofos, né? Eu acho que a boa filosofia é aquela que está enraizada com a realidade, ele dialoga com o mundo real, onde a concepção, o abstrato, ele tem materialidade. A materialidade, o abstrato e o material, eles formam uma unidade dialética inseparável, na minha opinião. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Eu tenho um. Não vou saber o Flávio, não sei das quantas, o sobrenome não lembro, que foi nosso professor de filosofia do curso de Realidade Brasileira em Minas Gerais em 2000. Flávio, não vou lembrar o sobrenome dele, é um grande filósofo que me impressionou, me impactou, digamos assim, a nós todos, porque ele veio para dar aula de filosofia num curso de realidade, e ele chegou com uma mala de livro, arrastando, eu até achei que era mala de viagem, mas era de livro. Ele chegou e foi tirando os livros, uma montanha de livros sobre a mesa, e começou criando uma polêmica. E a polêmica, já assim, é que é muito próprio de filósofo, né? De criar esse impacto, e impactar para logo despertar, né? E ele perguntou para alguém de nós que era aquilo que ele tinha colocado os livros, né? Todo mundo imediatamente respondeu, é uma mesa, né? Ele falou, não, isso não é uma mesa. Aí já começou todos os problemas, né? Bom, como que não é? Não, não é. E aí ele foi depois explicar e foi desenvolver a sua aula, seu curso durante os dias. E aí, isso não é, ela está sendo, né? Ou seja, a ideia, nada é, tudo está sendo, porque tudo está em movimento, tudo se transforma e tal. Então, me chamou muita atenção esse filósofo, porque ele me ajudou muito, inclusive. Eu já tinha participado de muitos cursos de filosofias, mas não tinha essa profundidade de entender o movimento das coisas, ou seja, nada é, tudo está sendo, né? E porque é um movimento permanente de mudança. Eu fiquei te devendo o sobrenome dele, eu vou procurar depois. Mas é importante, porque quando a gente pensa na filosofia no Brasil, a gente não pensa nessa conexão, e esse diálogo é importante. E de todos os filósofos e filósofas que você já teve contato, estou falando dos mortos e tal, qual foi o que mais te impressionou? Qual o seu preferido? Eu tenho, assim, a filosofia, para mim, é uma área do conhecimento que eu muito gosto de estudar, né? Poderia dizer que, para mim, o Marx é um cara muito importante, como um cara que conseguiu organizar essa ideia da filosofia, do pensamento, da economia, né? Que ele foi um grande filósofo, né? Que pensou uma perspectiva de sociedade, né? Gosto também do Gandhi, que foi uma grande liderança que fez essa ideia né? Assim como filósofos das antigas, né, que tiveram papéis importantes, né, na nossa formação aí da história, né, da antiga, né, que eu não sei como é que classifica, eu estou tentando aqui lembrar de um que me marcou muito, agora me fugiu. Estava até hoje lendo os livros aqui, vendo aquele que escreveu O Mundo da Sofia, que é um livro muito bom. Joachim Gardner, Joachim É, Gardner, o Mundo Sofia. Ah, que Mundo bom. Sofia, eu gosto muito, estou relendo ele, né? Agora, porque você entendi que ele vai fazer um diálogo muito importante sobre várias formas de pensamento, né, que tem na sociedade. Eu ia pedir no final agora indicações, já começou com o Mundo de Sofia, mas eu queria que você indicasse para a gente leitura, filme, música, o que você quiser indicar para as pessoas que estão ouvindo. Eu gosto muito para início, depende a formação, né, que a gente está, mas eu gosto muito do livro para
principalmente para militante social, é um livro bom, A Mãe, né? A Mãe tem uma história linda, né? Aquele livro, eu estou com ele aqui também. Ele que vai contar uma história muito bacana de como é que a mãe assume a causa do filho, né? É uma história muito bonita, gosto dele. Agora, por último, eu estava lendo O Homem que Amava, eu li ele na prisão, O Homem que Amava o Cachorro, também uma história bonita, indico. Eu estava agora de manhã, deixa eu ver aqui com um livro aqui também muito bacana, que é o Tortarado, é um livro recente, eu estava revendo ele aqui. Enfim, é, por aí, poderia até dar outras sugestões, mas assim, rapidamente, esses que me ocorreram. Ah, tá ótimo, já tem sugestões aqui muito interessantes. Então, Valdir, eu vou agradecer você pela entrevista, deixar o espaço aberto para você divulgar o que você quiser divulgar, dar seu recado final para os ouvintes. Eu tenho agradecer a oportunidade desse diálogo que a gente teve. Eu sempre tenho terminado as minhas falas com a mensagem de esperança, porque apesar de toda essa diversidade que nós estamos vivendo, essa diversidade para a classe trabalhadora do campo, da cidade, eu sou um ser humano muito otimista. Eu acredito na capacidade humana, na força coletiva de transformação. E eu acredito muito de que nós vamos sair dessa e vamos ainda viver dias melhores. Ainda veremos de ver, né, horizontes e deixar bem encaminhado para as próximas gerações, né, para darem continuidade rumo a mudanças estruturais. Eu sou uma pessoa que nunca joguei água no moinho do sistema, ou da reforma. Eu sempre, a minha energia toda, a minha força, a minha militância, sempre é jogada numa perspectiva transformadora, antissistêmica. E eu tenho esperança de que, talvez não no nosso tempo, mas nós vamos deixar pavimentado aí muitas bases que irão contribuir nessa caminhada da perspectiva transformadora. Então, eu sempre falo, e na verdade eu repito uma frase dita por um dirigente nosso, que é João Pedro, que sempre nos chama atenção em momentos difíceis. Ele diz, o militante social, né, ele não tem o direito de perder a esperança. Então a gente tem que esperançar, na palavra de Paulo Freire, né, esperançar no sentido da ação. Sou uma pessoa que acredita. Então, não nos desanimamos, né, e seguimos buscando combinar as lutas gerais, as ações gerais com as particulares. Eu só posso desejar transformação se eu também faço a transformação. Eu não poderia, por exemplo, não poderia desejar um mundo com alimento saudável eu usando veneno. Estaria sendo coerente. Então, se hoje eu não posso desejar um planeta saudável destruindo a vegetação, eu tenho que plantar árvore. Por isso, eu sou um plantador de árvore e quem planta árvore planta esperança, né? Então, eu acredito nisso, estou nessa pegada e acho que nós vamos sair dessa e caminhar uma a outra perspectiva. Então, essa é a minha mensagem assim, de esperança. Eu sei que é difícil para muita gente que às vezes não tem o dinheiro para comprar o gás, que não tem o dinheiro para comprar a comida. Eu sei que está cruel, não tem o remédio. A gente nessa hora pode estar sofrendo dores, não tem R$ 2 para ir lá comprar um calmante. É difícil, o momento é difícil, mas nem por isso nós devemos de perder a esperança e caminhar numa outra, porque esse mundo tem jeito, esse país tem jeito, né? Esse país tem condições de todo mundo ter seu lugar, ter suas condições de viver dignamente, né? Então essa é a minha mensagem de esperança e de compromisso.
né, de seguir nessa toada aí, independente do resultado eleitoral, eu não estou preocupado com isso, estou apenas cumprindo uma tarefa, né? Eu sei que se ela se viabilizar, ela vai ajudar mais, né? A gente vai conseguir contribuir ainda mais. Se não se viabilizar, seguiremos plantando árvore, fazendo luta e semeando a consciência e a perspectiva transformadora. É isso. Muito obrigado, Valdir. Gente, é só pro recado final. Primeiro, eu quero pedir desculpa para os nossos ouvintes pelas narrações no início do podcast. Não é usual que eu faça isso, mas eu achei que esses textos eram importantes e interessantes. Outra retificação é que o filósofo citado pelo Valdir, que influenciou, que impressionou, se chama Flávio Lúcio. Depois ele me passou o nome. Queria indicar também a dissertação de mestrado de Vanessa Ferreira Lopes, a dissertação em Sociologia e Direito defendida na Federal Fluminense em 2020. Ela se chama O Processo de Construção da Criminalização do MST na Lei de Organizações Criminosas, um estudo de casos sobre os processos judiciais propostos contra o MST em Santa Helena de Goiás. Os livros que o Valdir indicou foram A Mãe, do Máximo Gorki, O Homem que Amava Cachorros, de Leonardo Padura, e Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Ele é escritor e geógrafo baiano, né? Então é isso, gente. Até o próximo. Valeu!